Tudo bem, pessoal? Dando continuidade à nossa matéria, né? Avaliação de impactos ambientais. Nesta segunda semana, nós vamos partir do conceito que todos vocês já sabem, né? E já conhecem a estrutura de impactos ambientais que nós estudamos na primeira semana. Então, o professor vai dar continuidade na matéria. Ó, eu vou exibir aqui para vocês, aonde nós paramos na última aula. Então, como nós vimos na última aula, impactos ambientais é qualquer alteração que ocorra no meio ambiente, né? Nós já estudamos na primeira semana que os impactos podem ser positivos ou negativos. A sua grande maioria traz um contexto de negatividade ao meio ambiente, de alteração no meio ambiente. Nesta segunda semana, nós vamos interagir e conversar um pouco mais sobre as etapas de como avaliar o meio ambiente. Então, a avaliação de impactos ambientais pode ser definida como um procedimento que está inserido no âmbito das políticas públicas nacionais, ou seja, quando nós avaliamos o impacto ambiental, seja o impacto ambiental já ocorrido por um acidente, por uma alteração, pela liberação de algum produto químico, pela liberação de alguma substância que seja tóxica ao meio ambiente, ou um desmatamento, ou uma queimada, seja qual for o impacto ambiental, nós vamos visualizar que ele envolve questões políticas públicas nacionais. Então, sempre quando a gente avalia um impacto ambiental, nós também adentramos no conceito de direito ambiental. Então, nós buscamos as leis, nós buscamos estudar e nos dar um suporte à parte do Código Florestal, o que diz as leis ambientais sobre os impactos ambientais, o que diz o Código Florestal a respeito dos impactos ambientais, quais são os documentos, né, que a gente chama de documento norteador, aquele que vai te orientar. Nortear é orientar. Quais são os documentos que vai me orientar? Então, aqui no Mato Grosso do Sul, no nosso estado, Mato Grosso do Sul, nós temos algumas documentações no Instituto do Meio Ambiente, que é o IMASU. Então, o IMASU, depois eu recomendo que vocês conheçam as documentações do IMASU, e eu também vou disponibilizar alguns no AVA, no Moodle, para que vocês conheçam. Então, quando nós avaliamos um impacto ambiental, seja para autorizar o funcionamento de uma empresa ou avaliar um impacto ambiental, para nós visualizarmos os estragos, né, os danos causados ao meio ambiente, para nos pautarmos na lei e aplicar uma multa, nós sempre vamos buscar os documentos que já existem, né? Nós vamos verificar também na nossa aula dessa semana que avaliar o impacto ambiental nós temos aí praticamente algumas etapas a seguir. Primeiro você faz o EIA. O que é o EIA? É o estudo de impactos ambientais. Então, quando você faz o estudo, você vai chegar numa área que foi impactada e você vai fazer um levantamento geral dos danos ambientais causados. Então, muitas vezes isso nós chamamos de uma etapa dada como diagnóstico ambiental. Lembra muito um conceito da área da saúde. O paciente chega e ele fala, olha, eu estou com dor de cabeça, com náusea e com a garganta doendo. Então, ele te dá 3 indicadores. O médico, então, vai avaliar aqueles 3 indicadores e vai dar um diagnóstico preciso ou um diagnóstico provisório. Olha, pode ser isso, pode ser uma situação assada, e você vai tomar tal medicamento e nós vamos aguardar como vai ser a recuperação. A mesma coisa acontece no meio ambiente. Então, quando nós, muitas vezes, chegamos em uma área que foi impactada e você faz um levantamento dos danos, né, você já automaticamente faz um estudo daquele impacto ambiental, né, um estudo na área que foi afetada. A partir desse diagnóstico do que ocorreu na área, se foi um crime ambiental, se não foi, se é um impacto que é possível recuperar, se é reversível, quanto tempo leva. Então, tudo isso você faz uma análise desse impacto ambiental. Então, você faz um estudo, um diagnóstico, faz uma análise da situação. Quando nós falamos em medidas mitigadoras,
Nós estamos falando das metodologias técnicas e científicas que vão ser implantadas para você recuperar uma área. Então é como se fosse no TCC da faculdade o que nós chamamos de criar uma metodologia, né? Então como nós vamos recuperar essa área? Através de tecnologias ambientais? Não, não é através de tecnologia. Não vamos usar satélites nem drones, não vamos usar rastreabilidade tecnológica, nós vamos recuperar simplesmente limpando a área, né? Fazendo uma terraplanagem, mudando a topografia da área e plantando algumas mudas, seja muda pioneira, né? Gramíneas, monocotiledôneas para segurar um pouco mais o solo e aumentar a matéria orgânica, e depois a gente entra com o trabalho de reflorestamento, né? Plantar mudas nativas que compunham a paisagem daquele local que foi afetado. Não, não é essa a metodologia de recuperação de área degradada. Nós vamos ter que tratar, porque se trata de um rio, de uma nascente. Então nós vamos ter que entrar com um trabalho de tecnologias no tratamento de água e efluentes. Então, para cada situação de impacto ambiental, você vai entrar com medidas de recuperação, que nós chamamos de medidas mitigadoras, né? Pode ser o derramamento de um óleo, então você vai ter que fazer a coleta daquele óleo, entender aquele óleo, verificar muitas vezes se aquele óleo tem uma alta viscosidade, como que você vai retirar aquele óleo do solo ou da água. Se for uma água corrente, até que distância essa água já levou esse óleo. Então tem toda uma estrutura. Quando nós falamos então em avaliar o impacto ambiental, você faz o EIA primeiro. O que é o EIA? EIA, Estudo de Impactos Ambientais. Você vai fazer um levantamento dos danos, das causas, do estrago realizado no meio ambiente, quanto tempo isso vai levar para recuperar. Você monta um projeto de recuperação, você faz um orçamento, você protocola em alguns órgãos públicos, na verdade informando o que vai ser feito, né? E nesse o que vai ser feito entra então as medidas mitigadoras. E aí sai o relatório de IARIMA, sai o relatório e os programas ambientais que vão ser implantados, ok? Nós vamos aprender também nessa semana algumas definições. Aqui o professor traz uma definição onde fala que a avaliação de impactos ambientais é um importante instrumento de política ambiental, composta por várias etapas, que pretende assegurar uma avaliação sistemática dos possíveis impactos socioambientais. Então, muitas vezes, algumas empresas elas acabam ocasionando não somente o impacto ambiental, mas também dentro de uma sociedade. Como assim, professor? Muitas vezes um acidente ambiental, um desastre ambiental, pode atingir comunidades, né? Comunidades ribeirinhas. Depende da pesca, depende do peixe, depende da água. Elas moram próxima de um rio. E o rio é a fonte de alimento e de trabalho. Quando você tem um rio contaminado por uma empresa, alguma fábrica, você tem um impacto socioambiental, econômico e ambiental, social e ambiental. Aí o prejuízo é muito maior. E muitas vezes você tem que avaliar o projeto, aplicar a multa e também fazer com que a empresa que foi o agente poluidor ou a empresa impactante, que ocasionou impacto ambiental, possa ressarcir aquela comunidade por um dado período de tempo, né? Então, para cada situação, isso eu quero deixar bem claro nessa semana, para cada situação de impacto ambiental você vai ter uma postura. Você vai adotar uma postura. Por isso que a avaliação de impacto ambiental ela é um segmento multidisciplinar ou até transdisciplinar. Por quê? Envolve várias áreas. Então, eu tenho que conhecer um pouco de direito ambiental, eu tenho que conhecer um pouco de topografia, eu tenho que conhecer um pouco de botânica, eu tenho que conhecer um pouco de química ambiental, se é um poluente químico, eu tenho que buscar informações técnicas a respeito. Agora, se for um impacto ambiental que envolve comunidades, direito ambiental e até o que nós chamamos de estrutura social, né? O direito social também tem que ser levado em conta quando você vai aplicar uma lei, vai homologar um decreto e assim por diante.
A avaliação de impacto ambiental pode também ser definido, como diz no livro de Bittar e Ortega, definida como uma série de procedimentos legais, envolve lei, e também institucionais, porque envolve instituição, como o IBAMA, Polícia Ambiental. Tem vários segmentos da sociedade que trabalham com a investigação, com a punição, em fazer aplicar alguma legislação. E esse aplicar a lei, ela tem que ser subsidiada por um relatório. Por isso que tem um relatório EIA-RIMA, que vai falar o que ocorreu, o que a empresa ou o que a pessoa, se não for uma pessoa de CNPJ, mas de CPF, o que aquele fazendeiro, o que aquela empresa ocasionou no meio ambiente e como que uma dada comunidade foi atingida. Então, é extremamente importante nós entendermos que avaliar o impacto ambiental envolve legislação, envolve instituição, envolve técnico científico. Onde que entra o técnico científico? Os profissionais que trabalham na estruturação desse relatório, na estruturação do EIA-RIMA, na estruturação do AIA, da avaliação de impacto ambiental, e na estruturação dos estudos ambientais. Então, quando você passa por um acidente ambiental, um desastre ambiental, um impacto ambiental, são muitos documentos que são levantados para você realmente, através de levantamentos de dados, né? Como levantamento de dado, máquina fotográfica, ou seja, registro fotográfico, levantamento de dado, você buscar informações técnicas em artigos científicos, nas legislações de cada estado, no nosso caso do Mato Grosso do Sul, para que você monte e estruture um relatório, onde aquele relatório vai provar por A mais B que aquela empresa impactou, que ela trouxe um dano mensurável ou não mensurável, né? Tangível ou intangível, e você vai então aplicar a lei. Então entra a promotoria, entra juízes que vai dar sentença daquele dano ambiental. Por isso que ele envolve procedimentos legais, instituições, né? E que tem praticamente como objetivo identificar os impactos ambientais, que pode ser impactos ambientais que já ocorreu ou que poderá ocorrer caso uma empresa instale naquele local. Por isso que muitas vezes a avaliação de impacto ambiental ela tem essas duas vertentes. Permitir que uma empresa instale no estado e permitir que uma empresa avaliar o impacto que uma empresa está ocasionando. Pode ser que você tenha uma empresa que ela não impactava antes, teve o rompimento de uma tubulação, está vazando uma substância química no rio ou num córrego, no afluente, como eles chamam, e a empresa sabe daquilo, mas não tomou nenhuma providência. Então você tem que convocar, ou pelo menos assim, prestar um serviço para recuperação daquela área, né? Como que eu recupero aquela área? Eu vou recuperar primeiro vendo quais são os danos que foi ocasionado, né? Eu tenho que fazer um estudo, um levantamento dos danos. Eu tenho que fazer um estudo da substância química que foi liberada naquele córrego. Eu tenho que protocolar isso numa promotoria, até chegar numa instância onde o juiz e o promotor vai determinar a sentença, onde a empresa vai pagar a multa e a empresa também vai automaticamente criar um programa para recuperar o dano que ela fez. Então, quando nós entramos no contexto de avaliar o impacto ambiental, nessa semana vocês já vão começar a perceber a dimensão e a importância da nossa matéria. Então, é você, na verdade, ser uma espécie de investigador. É você ser, na verdade, uma espécie de fiscal. É você ser, na verdade, um estudioso técnico-científico para você apontar o que houve, né? Isso nós chamamos de diagnóstico ambiental, como nós já vimos, analisar os pontos que foram impactados, os reais danos, isso nós chamamos de análise ambiental, mostrar as medidas que vão recuperar aquela área, que nós chamamos de medidas mitigadoras, e depois mostrar, através de programas ambientais, de recuperação daquela área. Lógico que essa tramitação pode ocorrer e, ao mesmo tempo, a multa já foi determinada e a empresa vai pagar essa multa. Ok?
Então nós vamos observar aqui que principalmente em várias leis eles vêm definindo, né, que a poluição, que o desmatamento, que toda a ação antrópica do ser humano no meio ambiente pode trazer um contexto de degradação, um contexto de ser desfavorável e que afeta a biota, o meio ambiente, né? Que traz prejuízo ao ecossistema. Então, é óbvio que muitos dos impactos ambientais que vá trazer uma consequência em legislação, punição, ela está mais associada aos impactos negativos, aos danos que o ser humano, através das suas ações antrópicas, ocasiona no meio ambiente. Pode ser através de indústria, aí no caso a gente sempre lembra que a indústria ela tem um CNPJ, ela não é formada por somente uma pessoa, ou pode ser uma única pessoa, né? No caso assim, quando um fazendeiro, sem uma orientação técnica, ele resolve desmatar uma grande área. Nós sabemos que a fazenda é dele, ele tem, entre aspas, direito, mas não é bem assim. Ele comprou, ele pagou pela terra, mas aquilo ainda há uma interferência do Estado, há uma interferência da federação. Não pode desmatar só porque a propriedade está dentro dele, existem regras. Então nós já vimos que o Código Florestal determina muitas regras. Você pode desmatar até um certo limite para plantio. Você pode e deve usufruir da sua terra, mas você tem que deixar uma área de APA, área de proteção ambiental. Você tem que proteger nascentes, porque na sua propriedade tem uma nascente. Então todos esses parâmetros nos fazem refletir da necessidade de avaliar e acompanhar os impactos ambientais. Nós temos aqui alguns impactos ambientais extremamente negativos, né, que são as queimadas, o desmatamento propriamente dito, né? Então, quando nós desmatamos o meio ambiente, nós estamos prejudicando diretamente os animais que sobrevivem daquele local, que precisam das árvores daquele local. Por isso que o desmatamento, o extrativismo de madeira irracional, não autorizado, não estudado, você pode retirar algumas madeiras desde que seja implantado um programa de manejo ambiental, mexer sem poluir, sem prejudicar, sem causar dano. Agora você abrir grandes crateras ou lareiras de uma área florestal, isso é um crime ambiental. Quando você faz isso, você deixa de fornecer alimento, porque muitas árvores produzem frutos e flores, os animais ficam sem esses alimentos. Quando você desmata de uma maneira irracional, não pensada, não técnica científica, você pode estar promovendo a extinção de espécies que reproduzem, que fazem os seus ninhos, as suas tocas em alguns troncos de árvores. Quando você promove a queimada, você vai estar muitas vezes destruindo a matéria orgânica do solo, trazendo uma infertilidade, provocando um ressecamento muito drástico do solo. Você pode alterar o pH do local, você pode ocasionar um aumento da concentração de CO2 no meio ambiente e você vai poluir com cinza, vai dificultar a respiração. Então tem todo um dano ambiental que tem que ser levado em conta, né? A mesma coisa acontece, como vocês estão visualizando aí, em relação aos impactos ambientais no ecossistema aquático. Então, liberar substâncias não tratadas, as empresas podem funcionar. As empresas podem ter um descarte no rio, mas ela vai descartar depois que ela tratou a sua sujeira. O que é a sua sujeira? O seu resíduo industrial. Por isso que nós temos as estações de tratamento de água e de esgoto industrial dentro das fábricas. Você tem tratamento primário, secundário, terciário, quaternário, depois você pode descartar aquela água tão limpa como a água do rio. Quando eu falo tão limpa, é com as mesmas propriedades físicas e químicas do rio. O que não pode é você descartar sem nenhum tratamento. Isso é crime ambiental gravíssimo. Então, o descarte de resíduos industriais diretamente nos rios é prejudicial. Pode ser um frigorífico, é prejudicial. Pode ser uma empresa de celulose, é prejudicial. Uma empresa de pneus, uma empresa.
Qualquer indústria que ela libera tudo que ela produz de resíduo tóxico diretamente no meio ambiente, ela está ocasionando um impacto ambiental. E isso vai ocasionar o quê? Uma alteração das propriedades químicas, físicas e biológicas da água. Quanto mais sujeira você libera no rio, maior vai ser a matéria orgânica e vai baixar a concentração de oxigênio. Baixa e altera o pH, aumenta ou baixa, geralmente aumenta a temperatura da água. Todos esses fatores químicos e físicos alteram o biológico. Então você vai ter mortalidade de peixes, ou mortalidade de anfíbios, algas, que são plantas microscópicas que fazem fotossíntese. Então, quando você libera substância química, metais pesados que são cancerosos, né, são carcinogênicos, que ocasionam metagênese ou mutagênese, altera o cromossomo dos seres vivos, deixam eles mutantes, pode ocasionar câncer em muitos animais. Os metais pesados têm um efeito bioacumulativo. Os organoclorados, que são venenos, que são substâncias tóxicas, matam absurdamente a vida no rio. O rio se torna morto, literalmente, não tem vida nenhuma. Então, todos esses danos de impactos ambientais mais severos têm que ser avaliados. E nós só podemos avaliar esses danos, promover as multas, as legislações, documentar e protocolar numa promotoria e fazer com que aquela empresa recupere aquilo que ela poluiu através de um estudo de avaliação de impactos ambientais, um estudo de avaliação, estudo do meio ambiente, estudo de avaliação de impactos ambientais, eu me confundi nas siglas, e também na implantação da legislação. Nós também visualizamos muito, pessoal, os impactos ocasionados na estrutura gasosa, né, na atmosfera. Então, quando promovemos queimadas e desmatamento, você altera a concentração de CO2. Quanto mais CO2 no meio ambiente, mais o efeito estufa, mais a probabilidade de chuva ácida. Vocês estão visualizando aqui o que é a chuva ácida, ó, no final, tá? Então, quando a gente libera substância tóxica de forma gasosa, você vai estar liberando CO2, SO2, SO3, NO2, NO3, que lá na atmosfera vai se juntar com a molécula de água e vai formar ácido. Então, quando vem a chuva, você vai estar uma chuva com pH mais para ácida. Vocês lembram da escala de pH, né? De 0 até próximo do 7,7 é neutro, mas próximo você tem a escala de ácido. Então, a tal famosa chuva ácida que acontecia muito constante da década de 80, hoje nós não já sabemos se está da mesma forma, eu não sei se aumentou ou não, mas nós sabemos que ela ocorre em algumas regiões do país. São regiões que têm mais indústria que liberam substâncias químicas gasosas. Então, isso é uma das ações. O efeito estufa é a liberação. Quanto mais poluente você coloca no meio ambiente, mais rompimento da camada de ozônio. Então vai ocasionar um aquecimento absurdo da Terra. E aí você tem os degelos no Polo Norte, você tem o aquecimento e alteração da estrutura climática, né? Então, período de estiagem muito grande, não chove, é uma seca, o açude seca, as pessoas têm que fazer racionalidade ou racionar a água. Então traz toda uma consequência e que deve ser levado em conta a questão de avaliar essas consequências, né? Todos esses são impactos negativos, né? Nós temos aí tanto o impacto no meio gasoso, como no meio sólido, como no meio líquido, das ações ocasionadas pelo ser humano. Por isso que nós sempre colocamos que as atividades, como nós chamamos, né, de atividade antrópica, ela está associada à presença do homem. Então o homem constantemente, porque só a natureza sozinha, ela não é capaz de se auto-impactar, nem existe esse verbo, né, ou essa palavra no português, ela não consegue se auto-impactar. A maioria das imagens que vocês estão vendo são danos ocasionados pelo próprio ser humano, né? A do meio aí, ó, é do caso de Brumadinho, né? Tão conhecido, uma lama totalmente tóxica com resíduos de metais pesados, e aí você está vendo o indígena
né, observando o rio que antes ele pescava. Então isso assim é um impacto ambiental, um dos mais recentes que nós sabemos e tornou uma proporção na mídia, mas existem outros impactos ambientais escondidos. Mas o de Brumadinho ficou bem claro para todo mundo. Aqui ó, o professor está disponibilizando vários links para vocês assistirem. O que são esses links? São documentários que falam a respeito dos impactos ambientais e como vocês vão avaliar esses impactos ambientais, tá ok? Existem também os impactos positivos. Então, nessa semana, nós também vamos estudar, já está lá no Moodle o material, onde nós vamos avaliar que nem todos os impactos são negativos. Existem uma proporção de 20%, enquanto que eu tenho 80% dos impactos, quando são considerados impactos, é pejorativo, é prejudicial, mas nós temos aí alguns impactos e alguns projetos através de ONGs, né? Através de institutos que cuidam do meio ambiente, que monitoram o meio ambiente. Isso é um tipo de impacto, porém é um impacto positivo, né? Porque impacto ambiental é quando você altera o meio ambiente. Então, quando você faz uma recuperação desse local, você também está promovendo uma mudança. Uma limpeza é uma mudança. Monitorar um rio, monitorar os animais, a ave, a fauna, a flora, é extremamente importante. Fazer plantios de áreas, plantar muda, é extremamente importante e saudável para as próximas gerações. Então, isso são exemplos de impactos positivos. Quando nós falamos em impactos positivos, nós temos que lembrar dos projetos e da implantação de recuperação de área degradada. Então, a recuperação de uma área degradada é um tipo de impacto positivo e tem por objetivo fornecer ao ambiente degradado condições favoráveis de restauração e que a vida volte a ocorrer naquele local. É você restaurar. Então observem bem que recuperar e restaurar são dois verbos muito próximos e que têm o mesmo sentido, né? Não fonético, mas o sentido da palavra. Então um dos exemplos que nós temos, toda vez que nós promovemos a recuperação de uma área, de certa forma nós ocasionamos um impacto positivo. Então degradada, sofreu distúrbios, intenso e por isso não possui meios de regeneração natural. Então você deve entrar, tá vendo? Áreas degradadas, vamos ler com o professor. Sofreu distúrbios intensos, por isso não possui meios da regeneração natural. Então foi degradada de tal forma que precisa ter o homem para recuperar. Uma área que foi perturbada, sofreu distúrbio de menor intensidade, por isso possui meios de regeneração natural. Então, geralmente nós vamos aplicar a recuperação de áreas degradadas, porque degradado é quando precisa do homem para recuperar. Uma área que foi perturbada, de certa forma que ela foi alterada menos, né, se é que é possível falar assim, aí você pode deixar que o próprio meio ambiente ele se encarrega de recuperar. Então, toda vez que nós falarmos de recuperação de área degradada, está associada, na verdade, a um impacto, a uma ação positiva. A recuperação de áreas degradadas está intimamente ligada à ciência da restauração ecológica. Restauração ecológica consiste em um processo de auxílio ao restabelecimento de um ecossistema que foi degradado, danificado ou destruído. Um ecossistema é considerado recuperado e restaurado quando contém recursos bióticos, que é a vida, e abióticos, que é a propriedade química física do meio, suficiente para continuar o seu desenvolvimento sem auxílio ou subsídios do ser humano. Então, quando nós promovemos uma recuperação de uma área, nós estamos promovendo o impacto ambiental. Área degradada precisa do homem para recuperar, perturbada não. Agora, é extremamente importante que a gente entenda que a recuperação de uma área degradada baseia-se na ecologia da recuperação, na ecologia da restauração. E esse processo só vai ser finalizado quando a área tiver os fatores bióticos, ou seja, quando tiver os animais, os seres decompositores, as plantas,
tendo seu desenvolvimento normal dentro do ecossistema e, consequentemente, o retorno das propriedades abióticas. Tá? Então, para essa semana, esse é o roteiro de estudo desta semana. Eu peço que vocês façam a leitura de todos os artigos que eu disponibilizei no Moodle, que vocês assistam minhas aulas, que vocês assistam os documentários gravados que eu coloquei, que vocês baixem todos os livros que eu tenho disponibilizado para você fazer uma leitura mais tranquilo na sua casa, fazendo o resumo desses livros. Tudo isso vai dar um apoio e um subsídio para vocês. Eu sempre faço a gravação das minhas aulas, para até dar um apoio para aqueles alunos que não podem estar ao vivo com a gente. Mas eu sempre recomendo, né, pessoal? As nossas aulas estão acontecendo semanalmente, segunda, terça e quarta, de manhã, das 8 às 9h30. E o professor prefere que vocês venham participar ao vivo comigo, semanalmente, do que ficar assistindo só a gravação. É bem mais interessante, porque nós conversamos, nós trocamos ideia, vocês participam da aula, vocês comentam exemplos, vocês tiram dúvidas ao vivo do que ficar assistindo apenas gravação. Mas de qualquer maneira tá aí, o professor fez uma gravação do conteúdo dessa semana e lá no Moodle vai ter várias outras gravações, vídeo aula gravada, documentários, livros, artigos que vai te assessorar, tá ok? O professor está encerrando essa gravação, ou esse roteiro, né, do que nós vamos estudar nessa semana. Deixa eu sair daqui. E bons estudos para vocês, tá ok? A gente se vê na semana que vem. Um forte abraço para todos, tá? Venham participar da aula síncrona, ao vivo, é muito importante, tá ok?